Opa, tudo bem com você? Hoje eu trago um review que muita gente estava esperando, tá? É o i90.1000 Max. Aqui nesse vídeo eu vou comparar eles com o i90.1000 Pro, que eu fiz review completo dele recentemente. Se você não assistiu, clica aqui nesse card para você ir direto pro vídeo, beleza? Inclusive, a tabela comparativa já está atualizada aqui na descrição também. Bom, a expectativa era grande sobre esses fones porque a promessa dele era de ter a mesma qualidade do Pro e ainda as funções de renomear o pop-up e o GPS. Só que para minha surpresa ele tem até mais do que isso, tá? É possível configurar também as funções dos toques de passar, retornar a música, etc. Mas e o conjunto geral do fone? Você acha que ele superou o i90.1000 Pro? É isso que eu vou esclarecer para você aqui hoje. Tá? Eu vou dar a minha opinião no final do vídeo e, como sempre, eu vou mostrar todas as funções deles, até porque pode ser que você ainda não conheça a qualidade dessas réplicas que eu trago aqui no canal, né? E por último, eu vou mostrar a nova funcionalidade do GPS. Então assiste esse vídeo até o final, beleza? Lembrando que os links do vendedor que eu comprei estarão logo aqui na descrição. Bom, então nesse vídeo eu vou te mostrar o produto em geral, como é feita a conexão e avaliar a qualidade dela, as funções de detecção de uso, dos toques e de como configurar as funcionalidades. Vou mostrar também o controle de volume, te falar sobre a bateria, a qualidade do microfone. Eu vou te mostrar como a gravação feita através dos fones dele comparando com o i90.1000 Pro. E a minha opinião sobre a qualidade do áudio comparada também com o i90.1000 Pro. E claro, as outras novidades de renomear o pop-up, o serviço de localização, eu vou mostrar como ele realmente funciona. Talvez não seja da forma que você espera, hein? Então, antes de começar, eu gostaria de te pedir para curtir esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E eu gostaria de saber também de quem já comprou alguns desses fones que eu recomendo aqui no canal, o i9000, o Skypods ou o i90.1000 Pro recentemente. O que vocês acharam da qualidade deles? Compensa? É bom trocar essas ideias aqui nos comentários porque ajuda quem ainda está indeciso se vale a pena ou não, beleza? Bom, então vamos começar. Essa aqui é a caixinha tradicional que vem esses fones. Não tem nenhuma diferença, tá? Também vem a mesma caixa com a especificação aqui na etiqueta. Aqui no interior, os fones com um plástico em volta. Dentro aqui a gente tem o cabo para carregamento, que é o mesmo cabo de carregamento do iPhone. E também o manual em inglês, ok? Bom, essa aqui também é a réplica dos AirPods 2 da Apple. Como você pode ver, ele tem exatamente o mesmo design dos AirPods originais. Ele apenas não tem a descrição aqui que os originais têm. Também tem um botão traseiro e esse LED na parte de fora. A abertura da case tem uma qualidade muito boa, exatamente iguais às outras réplicas que eu trago aqui no canal. Também funciona muito bem, tem um imã aqui. Também não tem nenhuma escrita, os furos são a mesma coisa, a cor, tudo exatamente igual aos originais e às outras réplicas que eu trago aqui. Então, em questão de design, não tem nenhuma diferença. E apenas um comentário sobre a bateria, também não teve nenhuma diferença perceptível em relação às outras versões. Esse também dura em torno de 3 horas e meia de uso contínuo, beleza? Bom, então agora vamos fazer a conexão. Vou apenas abrir a case e aguardar o pop-up. Já abriu aqui como não são seus AirPods, vou fazer a primeira conexão nesse celular. Seguro o botão traseiro. E já está conectado. E ele vem com o nome de i90.1000 Max. Posso dar OK. Vou fechar. E agora vamos testar a velocidade da conexão. Eu vou simplesmente abrir e retirar os fones, como se fosse um uso normal, e eu vou fechar. E ele já está aqui conectado e pareado os dois fones também, então eu não tive nenhum problema de pareamento e nem de conexão com esses fones. Eu usei bastante no dia a dia sem problema algum e é possível utilizar apenas um lado também da mesma forma dos originais e das outras réplicas. Bom, então aproveitar que a gente já está aqui, eu vou fazer a alteração do nome que aparece no pop-up. Vou colocar aqui como Tech News, concluído, OK. E aqui ele já aparece com esse nome. Vamos ver no pop-up. Vou guardar ele de novo. Ele vai desconectar. E vamos conectar novamente. Tá aí já com o nome que eu selecionei. Conectado. E vamos colocar uma música para poder mostrar as funcionalidades dele. Bom, então eu já estou aqui conectado no Spotify. Eu vou colocar uma música aleatória. Aumentar o volume, ele já está tocando aqui nos fones. Primeira coisa, eu vou colocar no ouvido do lado esquerdo,
e vou retirar. Ele vai pausar, colocar novamente, ele vai voltar a música. A questão do controle de volume. Se eu passar o dedo para baixo, ele vai diminuir o volume. Passar o dedo de novo para baixo, ele também vai diminuir o volume. Exatamente igual ao Pro, com a mesma lentidão, beleza? Vamos aqui no lado direito agora. Colocou dentro do ouvido, deu play na música, retirou, ele pausou a música e coloca de novo no ouvido, ele volta com a música. Controle de volume, diminuiu e diminuiu o volume. Vou aumentar aqui novamente. E eu vou voltar lá para as configurações do Bluetooth. Vou retirar aqui do ouvido para ele pausar. Bom, agora vem uma coisa ruim e uma boa que eu notei nessa versão, tá? Ele tem sim a possibilidade de configurar. É só vir aqui no izinho que vai ter a opção de configurar o lado direito e o lado esquerdo. O que vai fazer quando eu tocar 2 vezes nos AirPods. O problema é que ele funciona apenas 2 toques. Ele não vai funcionar mais os 3 toques igual no Pro ou no i9000 e nas outras versões que eu testei aqui, tá? Então, para mim, isso é um ponto bastante negativo dessa versão, porque eu posso apenas escolher entre essas funções aqui, mas todas elas vão funcionar com 2 toques. Perdeu a função de 3 toques. Ou seja, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tô aqui com o lado esquerdo. Vou voltar aqui na música. Tá dando play na música, certo? E aí eu vou selecionar. Eu quero que o lado esquerdo chame a Siri. Então, eu simplesmente dou 2 toques. Ele vai chamar a Siri. Beleza? Eu quero agora que ele pause ou reproduza a música. Pausou a música. Voltou a reproduzir. Ou se eu quero que vá para a próxima faixa. Mostrar aqui. Ele mudou de música. Próxima faixa, mudou de música novamente. E também eu tenho a opção de deixar ele como inativo. Não funciona nada, posso dar quantos toques eu quiser, beleza? Vamos tentar o lado direito. Vou aqui para o lado direito, a Siri, chamou a Siri. Eu quero reproduzir e pausar, pausou, reproduzindo a música. Próxima faixa, mostrar aqui que ele vai mudar para a próxima faixa. 2 toques, ele mudou para a próxima faixa. Ou faixa anterior, ou inativo. Beleza? Então, a configuração das funções funciona perfeitamente também, porém, só tem a opção de 2 toques. Já na versão Pro, eu tenho a opção de 3 toques de cada lado e de 2 toques de cada lado. Então, eu consigo ter mais funções nos fones do que essa versão Max aqui. Particularmente, para mim, é uma péssima mudança. Talvez você não necessite mais do que isso, mas eu não gostei, beleza? Bom, e nós temos outras configurações aqui, como eu posso configurar se eu quero deixar a detecção automática de uso ou não. Isso aqui, eu fiz alguns testes, funcionou uma vez, outra vez não funcionou. Então não funciona todas as vezes que você mexe nessa função de detecção automática aqui. Eu, como acho uma função bastante útil, eu sempre deixo ela, beleza? A questão do microfone é bom sempre deixar no automático. Aqui ele tem a configuração de você sempre deixar o microfone ou do lado esquerdo ou do direito. Eu também fiz o teste, não funcionou muito bem. Se eu utilizo só o lado direito, ele vai utilizar o microfone do lado direito. Quando eu volto o lado esquerdo, e estou utilizando os 2 agora, ele continua utilizando o lado direito. Se por acaso eu passo a utilizar somente o lado esquerdo, ele vai utilizar o microfone do lado esquerdo e quando eu volto com esse, ele vai utilizar o do lado esquerdo também, independente da minha configuração aqui. E uma coisa que eu não sabia é que se eu estiver utilizando os 2, ele também funciona apenas um dos lados, e isso é selecionado automaticamente. E para os celulares Android, todas as configurações que você fizer aqui, inclusive aqui dos lados esquerdos, as funções, o que o esquerdo vai fazer ou o direito vai fazer, isso fica gravado nos fones. E se você conectar no celular Android, essas configurações aqui que vão funcionar no Android. No Android não é possível configurar as funções, só é possível renomear os fones, beleza? Quanto às funções de ligação, continuam as mesmas também. Para atender a ligação, basta dar 2 toques em qualquer dos lados e para desligar, mais 2 toques em qualquer dos lados. Ele também vai encerrar a ligação. Bom, quanto à qualidade de som, ainda é muito boa, mas revezando os ouvidos, sempre com a mesma música entre o Pro e o Max, é perceptível a diferença entre eles, tá? O Pro tem um grave um pouco melhor e a altura também um pouco melhor. Mas se você não tem os 2 fones para poder avaliar os 2 ao mesmo tempo, você não vai conseguir ver a diferença sim. Os 2 realmente têm uma qualidade de som muito boa e eu tive que ouvir várias vezes, várias músicas e ficar trocando entre um e outro para eu conseguir ver essa diferença. Mas ela existe sim, tá? O Pro, ele é melhor.
E agora, para que você mesmo possa avaliar a qualidade do microfone, ouça os áudios gravados utilizando o i90.000 Pro e esse aqui i90.000 Max. Bom, então esse áudio que você está ouvindo agora é utilizando o fone i90.000 Max. E agora eu estou aqui utilizando o fone i90.000 Pro e assim você vai poder comparar com a qualidade do microfone do i90.000 Max. E agora a última novidade, que é a função de GPS. Para acessar o serviço, basta ir no aplicativo Buscar do iPhone e lá aparecerão as informações de seus dispositivos, inclusive do fone Max. Então vamos lá no aplicativo, clica em Buscar e aqui ele vai aparecer a localização que o fone está junto comigo com o nome que eu dei para ele lá no Bluetooth. Na primeira vez que eu tentei reproduzir som, ele funcionou, começou a emitir um som pelos fones, tá? Mas eu não consegui mais fazer ele reproduzir. Vamos fazer o teste. E realmente não está reproduzindo mais, eu não sei porquê. Eu posso fazer mais testes e depois eu posso falar para vocês se eu conseguir descobrir por que não está funcionando, beleza? Porém, eu percebi uma coisa. Ele vai marcar a última localização que ele estava conectado no seu celular. Eu fiz o seguinte teste, eu conectei ele no meu trabalho, lá no meu celular, e desconectei. Quando eu cheguei em casa, eu acessei o aplicativo, e lá indicava que os fones estavam no meu trabalho, ou seja, no último local que eu utilizei eles. Mas ele estava comigo, só que eu não tinha conectado ele na minha casa. Então ele apareceu desse jeito que eu vou te mostrar na imagem. Eu na minha casa e ele mostrando a última localização que é no meu trabalho. E aí então eu fiz um segundo teste. Eu entreguei ele para um amigo levar para casa dele. E quando ele chegou na casa dele, eu pedi para ele conectar no celular dele para eu ver se ele atualiza a localização, mostrando que agora ele está em outro lugar. Então eu acessei o aplicativo e olha só o que aconteceu. O meu trabalho. O aplicativo sempre mostra onde foi a última conexão dos fones no meu celular e não a última vez que eles foram conectados. Independente do celular que ele esteja conectado, ele deveria mostrar aqui qual a última localização que ele foi conectado, certo? Mas não é isso que acontece. Tá, mas e agora? Qual dos dois eu recomendo? Bom, a resposta é os dois. A qualidade de som dos dois são muito boas, com uma pequena melhoria na versão Pro. E o Pro também leva vantagem, na minha opinião, sobre as funcionalidades, como eu expliquei bem para você. Porém, o Max é um excelente fone, com as funções do Pro e a possibilidade de configurar toques, renomear, GPS. Então agora vai de você saber o que é importante para você e decidir qual deles você vai levar. Os links do fornecedor que eu comprei estarão logo aqui na descrição, beleza? Bom, então é isso, eu espero o seu comentário sobre o que você achou desses novos fones. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Um abraço e até o próximo vídeo.